Hoje é dia de eu partilhar com você sobre as minhas composições. Uma vez por mês eu vou estar por aqui partilhando com você qual foi a inspiração, por que eu fiz, qual é a história daquela música. E a música escolhida de hoje, O Senhor é Minha Luz. Do dia que eu cheguei em casa e depois do trabalho e encontrei o Marcos, que é da comunidade Canção Nova, na porta do prédio onde eu morava, em Cachoeira Paulista, na comunidade Canção Nova. E o Marcos, eu sabia que ele e a esposa, a Renata, que são um casal da comunidade, eu sabia que eles estavam passando por um momento muito difícil, que era o tratamento da Renata de um câncer, da recuperação de um câncer, um tratamento muito agressivo. Então eu parei para conversar com o Marcos e saber como eles estavam enfrentando aquilo tudo, estavam precisando de ajuda. E aí eu lembro que o Marcos, daquele jeito simples, quem conhece o Marcos Marabá sabe que ele é assim. Ele me disse: olha, Ana, nós já estamos indo para o final do tratamento da Renata. Graças a Deus o câncer não a matou, nem o tratamento. Mas logo no início Deus nos deu uma palavra que foi nosso sustento nesse tempo todo, que diz assim: mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. E quando ele foi me falando isso, eu não me lembrava dessa passagem bíblica, eu não me lembrava de ter escutado isso. E então eu disse: meu Deus, mas onde é que isso está na Bíblia? Porque foi um choque dentro de mim. A palavra de Deus entrou no meu coração como uma flecha naquele momento e me tocou profundamente. E naquele instante eu pensei: quantas pessoas estão passando isso que eles estão passando? Provações como essa ou diferentes, e que precisam saber que essa promessa está na palavra de Deus. O que eu posso fazer para que elas saibam? Uma música. Em 2013, eu estava numa viagem, numa missão, né? Porque aqui na Canção Nova a gente é muito convidado a isso. E nessa viagem eu tive uma experiência, né, com Deus, e terminei descobrindo ali um tumor, né, na mama, e depois foi confirmado com exames, num exame de rotina na volta dessa viagem. E foi um choque muito grande para nós, né? Foi um impacto muito grande, a maneira como a gente soube, o momento da vida que a gente estava vivendo, que era um momento que a gente estava com planos, projetos, né? E foi muito difícil, né? Eu tinha 33 anos, na minha família 5 pessoas tiveram diagnóstico de câncer e todos eles descobriram muito tarde. E quem passou por essa doença sabe que não basta o diagnóstico inicial, é preciso saber que estágio que está a doença. Então era preciso correr com os exames, né? E quando a gente foi fazer esse exame em São Paulo, a gente precisou sair daqui do interior de São Paulo de madrugada e a gente não sabia como rezar, né? Não tinha como rezar. Eu não sabia se era uma sentença de morte, eu não sabia se eram meus últimos dias de vida, eu não sabia o que ia acontecer comigo. E eu não conseguia saber como rezar. E é nessa hora que o Espírito Santo vem em nosso auxílio e reza em nós como convém, né? E foi nessa hora que nós oramos em línguas, que daqui até São Paulo, né, amor? Nós oramos em línguas, quando a Renata falou, e rezamos até chegar em São Paulo. Porque naquele momento a gente não tinha nada assim que a gente pudesse segurar para que a gente pudesse sair daquele momento. Claro que nós temos a palavra, somos consagrados, vivemos, mas naquele momento o chão sumiu dos nossos pés. E a gente rezando, indo para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, a gente abriu a palavra e veio a palavra em Miqueias 7:7, que diz: não cante vitória inimigo, porque quando eu caio, eu me levanto, pois o Senhor é minha luz e salvação. Foi a partir desse momento que tudo começou a se abrir na nossa vida
para tomar o rumo do tratamento correto. Eu, como marido da Renata, eu não sabia muito o que fazer, né? E essa palavra foi praticamente para mim um norte de tudo aquilo que a gente estava enfrentando. Ao chegar aqui, depois desse tratamento todo, nós partilhamos com algumas pessoas, entre elas a gente partilhou com a Ana Lúcia, e no qual a Ana Lúcia teve essa inspiração maravilhosa, depois de muita partilha e conversa, de fazer essa música que toca os corações das pessoas e é uma música de convite de vitória. Você que está passando por uma enfermidade, você que busca a vitória no Senhor. E é interessante que essa palavra foi para nós naquele momento uma força de libertação, né? Nós experimentamos uma libertação a partir da palavra de Deus. E acredito que foi isso que aconteceu com a Ana Lúcia quando ela ouviu, né, a nossa partilha, porque esse é o nosso desejo. Você que está nos escutando, é você pegar isso que você está sofrendo, essa situação, seja um câncer, seja uma doença terminal, e você cantar a vitória de Cristo mesmo nesse sofrimento, mesmo nessa situação, porque não vai te faltar a fé, não vai te faltar a força, e você pode cantar a vitória de Deus, porque o inimigo de Deus, ele quer nos ver derrotados no sofrimento. Mas os filhos de Deus cantam a vitória de Deus porque podem dizer com toda a força: o Senhor é a minha luz e salvação. Me atenderá, não cante vitória o inimigo. Se eu caio, depois me levanto, e mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. É muito difícil que se passe dias, semanas, sem eu receber testemunhos dessa música. Acho que é uma das músicas que mais me rende testemunho, e para mim o que vale são os testemunhos. A música pode ser linda, um belo arranjo, orquestra, pode vender não sei quantos CDs, dar disco de ouro. Isso para mim não é o mais importante. O mais importante são os testemunhos. A palavra de Deus é capaz de nos levantar de toda e qualquer provação. Deus te abençoe.